Então, esse distanciamento geográfico, né, então, permitia uma certa autonomia para os jornalistas. Então, e aí, assim, era uma redação formada, na grande maioria, por jovens ali que queriam mudar o mundo naquela ocasião, sim, e editores também, igualmente, entre aspas, irresponsáveis ou irreverentes, né? Vamos dizer assim, irreverentes. Corajosos, vamos falar assim. Faziam um jornalismo combativo e não importa quem fosse. Então, esse enfrentamento da ditadura foi realizado até nos limites da responsabilidade, mas uma coisa que o Cidade de Santos nunca admitiu foi a perda da autonomia política de Santos, porque durante a ditadura militar, o santista teve sequestrado o direito de eleger o próprio prefeito. E o Cidade de Santos fazia uma campanha sistemática para retomar a autonomia política de Santos, e era muito crítico ao prefeito, que era um prefeito chamado prefeito biônico, que era nomeado por Brasília, pelo governo ditatorial de então, né? E o Cidade de Santos fazia reportagens muito críticas, né? Então, nesse contexto, o jornal ia até onde pudesse ir, né? Uhum. E principalmente esse enfrentamento, esse embate, aconteceu no momento mais agudo, quando o prefeito era Antônio Manuel de Carvalho, chamado Carvalhinho, porque ele pegava muita corda nas críticas. Então, quanto mais ele pegava corda, mais o jornal acentuava as críticas. Ela chamava o prefeito de alcaide, burgomestre, e chegou uma certa ocasião de que era briga mesmo, o prefeito ia fazer uma inauguração, xingava o repórter do Cidade de Santos que estava cobrindo, mandava o editor para aquele lugar. Você reconhece esse comportamento em alguém? Mandava o editor para aquele lugar, né? E também a gente teve um símbolo dessa época, né? Nem isso o Bolsonaro inovou. Nem falar. E aí tem uma coisa curiosa, que aí o atrito escalou de tal maneira que, em certa ocasião, um fotógrafo da Cidade de Santos foi tirar uma foto do prefeito e ele mostrou a língua. Quero ver vocês publicarem essa foto, né? Gente! E aí o jornal publicou, infelizmente, eu não igualzinho, né? Gente, o que está acontecendo nas eleições de São Paulo? O que está acontecendo na eleição de São Paulo? E aí, infelizmente, eu não consegui resgatar essa foto, mas eu tenho vários depoimentos que ela foi publicada. E o jornalista falou, quero ver vocês publicarem. O prefeito falou, quero ver vocês publicarem. O prefeito falou, e aí foi publicada. Mas aí, a partir desse momento, o jornal parou de publicar foto do prefeito. Então, o que acontecia? Se havia uma solenidade, estava o governador, o ministro e o prefeito, simplesmente o editor pegava o estilete e cortava a foto. Não tinha Photoshop, ele ia lá tirava, com o facão, passava o facão. E depois tem gente que fala que o Juice é debochado, hein, minha gente? Porra, né, lá, não a gente tem um avô aí. A gente nunca a gente não bloqueia comentário, exato. A gente não, né? A gente não responde, bloqueia, tá? A gente responde, só queria dizer isso. Se vai lá, deixa lá os comentários estourando, né? E o jornal foi muito crítico, então, ao prefeito, seja ele qual fosse. E aí o que aconteceu em um certo momento? Um dos donos do jornal era o empresário Carlos Caldeira Filho, que ele tinha uma sociedade empresarial com outros negócios em São Paulo, com Otávio Dias de Oliveira, Otávio Frias, né? E entre os negócios estava o grupo Folha da Manhã de jornais, porque eles tinham outros negócios, tinham imóveis, a rodoviária de São Paulo, que funcionava no centro de São Paulo, e um dos negócios era o grupo de jornais. E um dos objetivos do Carlos Caldeira era se instalar em Santos, até politicamente, e uma das estratégias foi montar um jornal em Santos. Só que, num certo momento, o Carlos Caldeira falou assim, eu quero ser prefeito de Santos. E aí ele falou, eu quero ser prefeito. Era um tipo bem folclórico, né? Depois a gente pode contar um pouquinho mais sobre a personalidade do Carlos Caldeira. E aconteceu o seguinte, num certo momento, o dono do jornal virou prefeito de Santos. E aí o jornal, que era muito combativo ao prefeito, baixou a bola, né? E aí aconteceu até uma coisa curiosa, tem uma jornalista que deu um depoimento muito revelador, a Luciana Claro, que ela cobria as ações da prefeitura, os atos administrativos. E aí primeira providência do Carlos Caldeira, acabou com a assessoria de imprensa da prefeitura. E
a jornalista do Cidade de Santos passou a ser assessora de imprensa. Então, a matéria que ela produzia do Cidade de Santos era enviada para os outros jornais. E, logicamente, não podia mais fazer crítica. Então, essa é uma das razões que acabaram levando ao fechamento do Cidade de Santos, porque a população se sentiu traída, né? Que era um jornal combativo, e de uma hora para outra o jornal passou a não criticar o poder público municipal. E o jornalismo, ele é não só um observatório das coisas que... Acho que para a cidade, ele é um observatório das coisas que estão acontecendo aqui, mas é como você falou, ele também serve para cobrar, porque, tipo, os olhos da população não estão na rua como estão os olhos dos jornalistas, né? Primeiro porque a gente enxerga de uma outra forma, né? Mais crítica e tal, mas porque às vezes a gente fala no Juice, né? A gente não tem olhos pela cidade inteira, mas a gente tenta, né? Porque isso é uma das premissas do jornalismo. Então, acho que o jornalismo, ele serve muito para isso, né? Para você conectar a sociedade, a comunidade com o lugar onde ela vive, né? Sim, uma das principais funções do jornalismo é a fiscalização do poder. Não só o poder público, mas o próprio poder econômico, poder de instituições religiosas e assim por diante. Nessa medida, ele é sim um porta-voz da sociedade, é um procurador da sociedade em defesa dos direitos, da cidadania e assim por diante. Mas uma pergunta, assim, uma vez eu ouvi uma frase, né, que ficou muito tempo na minha cabeça, assim, né, que a mídia é poder, né, então, ao mesmo tempo que o jornalismo, ele fiscaliza o poder, né, ele tem o poder de formar uma identidade cultural e etc, né, então, assim, no fim das contas, o jornalismo, né, a produção de conteúdo, de pensamento crítico, tem que ser um grande provocador, né, se a sociedade está assim, é o jornalismo que está puxando para cima, né, eu vi rolou recentemente um Roda Viva com um candidato aí à Prefeitura de São Paulo, que eu não vou falar o nome, né? E aí a Amanda Aldi, ela falou, em vez de cidadãos, falou cidadões, né? Ela cometeu um erro verbal. Nossa, assim, tipo, eu vi comentário de uma galera aqui da elite de Santos falando, esse é o nível do jornalismo, dos jornalistas do Roda Viva. Eu falei, gente, olha só, essa pessoa escreve melhor do que eu e você juntas, né? Sim. Assim, a pessoa ter um ato falho, né, e etc. Sim, não é no momento de pressão, até pelo nervosismo, exato. E é muito importante. O que a gente está querendo, né, no fim das contas. É muito importante. E quem é o idiota que está ali no meio? No fim das contas, a gente tem que discutir, não é o jornalismo, são os idiotas que estão ali no holofote, entendeu? E tem um outro ponto, Lud, que o jornalismo, ele é muito mais do que escrever corretamente, né? O jornalismo, ele tem como base... Mas é essencial, tá? Né? Pelo amor de Deus, tá, lógico. Gente? Mas, assim, um bom jornalista, ele tem curiosidade, ele tem boas fontes, ele tem um texto primoroso, sim. Mas nem sempre o jornalista com o melhor texto é o melhor jornalista, sim, né? Tem várias outras habilidades que um jornalista precisa ter, que não é só... E é isso que você falou, é um momento de pressão, um momento ao vivo, né? Quem nunca cometeu esse ato assim, falho, a gente cobra, e assim, acho que os jornalistas são muito cobrados por não errar, né? Especialmente no jornal impresso, né? Imprimiu, vai imprimir muito. Imprimiu, né? Já era. Mas assim, quantos erros, se a gente for pensar, passaram, saíram, né? Você pega editais, né? Que são coisas seríssimas, você vê erros. Claro. É isso, gente. Acontece. A vida é errar, né? E no fim das contas, assim, acho que o que tem que se cobrar de jornalista, de político e etc., é a capacidade do pensamento crítico dessa Sim. galera, né? E, infelizmente, por uma série de razões... O que você está relatando aí é uma tática da extrema-direita, eu diria não só no Brasil, internacional, de você pensar um aspecto isolado total. E dar uma dimensão que ele não tem. Exatamente. E para você, o quê? Para você tirar de foco aquilo que é fundamental, lógico, né? Sim, que é um candidato sem proposta, sim. que é o incentivo do discurso do ódio, do preconceito. Exatamente, o uso do poder econômico. Aquelas soluções simples para problemas complexos e certamente erradas. Sim, né? Exatamente. Então, cabe a quem recebe essa informação, a quem acompanha esse tipo de entrevista, ou que tem acesso a esses cortes, que são cortes, né? Ter o discernimento, a sabedoria, né? E a responsabilidade de perceber que aquilo ali não corresponde à realidade. É uma outra coisa, eles gostam de usar a palavra narrativa, mas eu acho assim, uma descontextualização
da realidade. E ao mesmo tempo, assim, né? É uma solução fácil e que assim, puta, eu vejo, não preciso pensar muito. Eu já posso dar uma opinião só baseada nesse corte, né? Eu não preciso pensar, né? E pensar dói, tá, E que gente? se baseia em algo chamado viés de confirmação. Quando aquela pessoa fala um negócio que em algum momento passou pela minha cabeça, parece que ela tá confirmando que aquilo é verdade. E não é, né? Então a gente precisa dessa reflexão, assim, né? Eu sempre, assim, a gente sempre foi extremamente crítica, né? Os movimentos aí da extrema-direita, né? O pessoal vive falando, não, vocês são comunistas, né? Que dá um soninho da porra, né? Nossa, gente. Mas, cara, o que a gente, na verdade, gosta e quer fazer aqui é trazer, cara, não existe solução simples para problema complexo, não existe resposta fácil. A gente vai ter que pensar dói, e a gente vai ter que se permitir mudar de opinião e, de novo, não ir na solução mais simples e fácil. Cantina Babo Américo, a cantina mais querida do Gonzaga.